Isso aí, então, nossa aula de hoje é sobre a primeira parte de um panorama bem geral sobre as temáticas da filosofia ao longo do tempo. Eu fiz um texto de apoio e eu vou compartilhar para a gente seguir a aula. Aí. Então, gente, olha, no finalzinho eu deixo um tempo para a gente responder questões, mas se vocês tiverem, falem que agora tem um pouquinho de dificuldade de ver aí no chat. Grandes temas da filosofia na história. Então, primeira parte, no seu nascimento, na antiga Grécia, como é que foi a filosofia lá? Aqui, gente, olha, o nascimento da filosofia. Isso aqui, como vocês podem ver, são regiões em torno do Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, gente, historicamente, culturalmente, ele foi super importante ao longo da história. E aqui, olha, são os lugares em que a filosofia se desenvolveu. Ela nasceu aqui, olha, nessa região aqui da Grécia, mas ela se espalhou por esses lugares aqui, chegou até aqui, olha, no sul da Itália. Esse é o local da filosofia. Aqui, gente, é tudo muito perto. Hoje é pertíssimo. E naquela época era muito comum os caras saírem daqui da Itália para a Grécia, da Grécia visitar o Egito, do Egito voltar para a Grécia e assim por diante. Era muito comum. E aqui do lado eu peguei esse pedacinho aqui, olha, da Jônia, e dei um close nele, né? Então aqui é a região onde nasceu a filosofia. A filosofia, gente, não nasceu na Grécia à toa. Filosofia, gente, é um produto sofisticado, é um filé mignon que a história nos deu. Sofisticação de pensamento. Por isso, a filosofia só surge em sociedade sofisticada. A filosofia não vai surgir, gente, numa sociedade rural, numa sociedade agrária, ou numa região muito pobre. Filosofia ela precisa de dinamismo, precisa de pensamento, de pluralidade, de ideias, de pessoas circulando, ou seja, sociedades complexas. A filosofia é um produto complexo que nasceu numa sociedade complexa, que na época, gente, era essa região aqui do Mediterrâneo, liderada pela Grécia. Bem, aqui, olha, a filosofia surgiu do mito e da religião. Muita atenção aqui, gente. Filosofia não é mito e nem é religião, mas ela surgiu do mito e da religião. O mito e a religião colocam questões, elaboram ideias que eles respondem do jeito deles. No caso da religião, pela fé, pelos livros sagrados. No caso do mito, pela imaginação, pela sensibilidade. Respondem desse jeito. Aí o que a filosofia faz? Pega esse material que os mitos e as religiões têm e procura dar um tratamento para eles de maneira racional, de maneira argumentativa. Essa é a diferença. Então, a filosofia, ela rompeu com o mito, rompeu com a religião, mas nasceu deles. Ou seja, ela se alimentou do mito, ela se alimentou da religião. Isso, gente, é muito importante, tá? Então, vamos deixar bastante claro isso. A filosofia, para ela se desenvolver, ela precisa romper com o mito, ela precisa romper com a religião. Mas as questões do mito e as questões da religião foram as que geraram a reflexão filosófica. Eu não sei se vocês gostam da mitologia grega, mas ela está cheia de ideias, de problemas humanos. Só que a resposta dada a esses problemas no mito são respostas míticas, são respostas religiosas. Mas a filosofia se apropria dessas questões levantadas pelo mito
e pela religião e dá uma resposta filosófica, baseada na religião. Aqui eu tenho, gente, um texto desse autor aqui, Vernon, que é um grande autor, e eu trouxe aqui porque é muito importante. Ele diz assim, olha, o advento da filosofia, advento, chegada. A chegada da filosofia na Grécia marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber de tipo racional. Tem que entender isso. Homens como Tales de Mileto, Anaximandro, que foi, gente, um filósofo discípulo de Tales, Anaxímenes, que foi um filósofo discípulo de Anaximandro, eles viveram na cidade de Mileto. E o Tales, gente, é considerado um dos sábios antigos. Esse homem aqui, gente, é bom em tudo. Ele era geômetra, ele era matemático, ele era filósofo, é uma sumidade. A filosofia nasceu com ele. Então, homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguraram um novo modelo de reflexão concernente à natureza. Esses caras, gente, eles não refletiram sobre ética, sobre bondade, maldade. A primeira reflexão filosófica, gente, olha que coisa, é sobre o mundo, sobre o cosmos. Depois a filosofia começou a abandonar deixar em segundo plano a reflexão sobre o cosmos. Mas a filosofia, a gente, nasceu como uma reflexão para entender o que é esse mundo, de onde que ele vem, tem uma unidade esse mundo? Tem algum elemento fundamental para ele? O Tales, por exemplo, achava que a água era um elemento fundamental. O Anaximandro achava que não era, tinha uma coisa, mas não era material. O Anaxímenes achava que era o ar. É algo que hoje está mais ou menos na geografia, na geologia. Então, a filosofia nasceu como uma reflexão sobre o mundo, sobre o cosmos, a natureza, da origem do mundo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos. Eles propõem explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. Gente, olha aqui, ó. Não sei se você já deve ter visto aí em filme, desenho animado, ou lido alguma coisa sobre a origem dos deuses. No início era Geia, e a Geia era a mãe, e aí tinha Urano, e aí os dois se uniram, geraram filhos, e assim por diante. Isso, gente, é muito forte entre os gregos. Um poeta grego chamado Hesíodo tem um livro chamado Teogonia, a origem dos deuses. Nos grandes livros do Homero, Ilíada e Odisseia, tudo isso está presente. Então, olha só, o que a filosofia fez? Esses filósofos aqui que eu citei aqui em cima, eles propõem explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. É isso que eles fazem. O Tales, por exemplo, vai usar matemática e vai usar a geometria para explicar o mundo. Se você perguntar para o Hesíodo, mas como é que Zeus conseguiu se salvar diante do pai dele, o Cronos, que vivia comendo os filhos que nasciam? Não tem jeito de você aceita ou não aceita, poxa. Já o Tales não. O Tales, por meio da geometria e da matemática, ele conseguiu prever até um eclipse solar, lá pelo ano 594, alguma coisa assim, antes de Cristo. Então, perceberam? É isso que eu quero deixar claro para vocês. A filosofia pega a temática do mito, pega a temática da religião e dá um tratamento racional, longe das teogonias, origem dos deuses, e cosmogonias, surgimento do mundo por ação dos deuses. É isso que a filosofia faz. Ao fazer isso, gente, a filosofia faz o pensamento humano dar um salto. Por quê? Porque agora ela vai começar a usar a razão despida de emoções e de outras coisas para tentar entender o mundo. Aí, olha, eu tirei de um livro, História da Filosofia, desse autor aqui, Reale, e ele diz assim, Hesíodo imagina ter tido aos pés do Helicon, na Beócia, uma região da Grécia, viu, gente?
uma visão das musas, que eram inspiradoras, deusas inspiradoras, e ter recebido delas a revelação da verdade. Em primeiro lugar, diz Hesíodo, gerou o caos. Em seguida, gerou Géia, ou Gaia, a terra, em cujo seio amplo estão todas as coisas, e das profundidades da terra gerou-se o Tártaro escuro, e por fim, Eros, o amor, que depois deu origem a todas as outras coisas. Do caos nasceram Erebo e a noite, dos quais se geraram o éter, o céu superior, e Hemera, o dia. E da terra sozinha se geraram Urano, o céu estrelado, assim como o mar e os montes. Depois, juntando-se com o céu, a terra gerou o oceano e os rios. Aí, tá vendo? Uma coisa na nossa cultura e que é algo parecido é a narração da criação do mundo no livro do Gênesis. E em 7 dias, em 6 dias, Deus disse: e faça-se isso, e faça-se aquilo. E aí, no 7º dia, ele descansou. Aí Deus viu que estava tudo bonito, mas faltava alguém. Falou: vou criar o homem. Foi lá, pegou uma pelotinha de barro, deu uma amassadinha nela, deu um sopro e nasceu o homem. Mas aí ele viu que o homem estava muito sozinho. Aí o que ele fez? Segundo uma versão bíblica, ele deu um sono profundo, foi lá, tirou a costela do homem, da costela fez a mulher, que o homem ficou muito feliz quando viu a mulher, a companheira dele e tudo mais. Ô, gente, o pessoal até os anos 60 acreditava que o homem tinha uma costela. Olha, é coisa incrível. Eles acreditavam que o homem tinha uma costela a menos que a mulher, por causa disso. Então, veja, todas as culturas têm as suas mitologias. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como esses caras, esses grandes autores, poetas da mitologia, tentaram entender. Gente, como surgiu tudo isso? Como é que faz? Então, no livro do Gênesis, essa coisa, Deus criou tudo em 6 dias, descansou no 7º, e criou Adão a partir de uma pelotinha de barro. E aqui a gente tem a cosmogonia, e a teogonia desse grande nome da cultura grega, o Hesíodo. Bem, atenção aqui, olha, a filosofia é uma lenta ruptura com o mito e com a religião. Para existir filosofia, a gente tem que se separar do mito e tem que se separar da religião. No entanto, a filosofia, essa ruptura foi lenta, tá bom? O pensamento filosófico em seu nascimento tinha como traços principais, muita atenção aqui agora, lá na sua origem, o pensamento filosófico ele teve como traços principais a tendência à racionalidade. A razão é o critério de explicação da realidade. Quer dizer, então, a filosofia, desde o seu início, ela se baseia na razão. Não é mais na emoção, não é mais na imaginação. A razão é o critério de explicação da realidade. A natureza opera obedecendo leis e princípios racionais e, portanto, pode ser conhecida pelo nosso pensamento e pela nossa razão. Gente, no pensamento mítico e religioso, a natureza obedece a forças mágicas, ou de ser superior. Para a filosofia, não. Para a filosofia, a natureza não é o caos, ela é o cosmo. O que significa isso? A natureza opera obedecendo leis e princípios racionais, que com a sua mente você pode entender. O Tales, por exemplo, usou da matemática e da geometria para prever o eclipse que eu falei para vocês. Ele mediu a pirâmide do Egito sem subir nela, sem descer 1 metro medindo a pirâmide, com base na geometria e em raciocínios bastante racionais. Uma pessoa que faz como o Tales fez, gente, é porque ele acredita que a natureza é previsível. No mito e na religião, de repente pode ter um negócio fora do comum, um milagre. Moisés vai lá no Mar Vermelho, bate com seu cajado no mar e o mar se abre. Entendeu? Tá vendo? A natureza, para a religião e para o mito, ela obedece a forças mágicas. Para a filosofia, não, gente. A filosofia entende a natureza como algo organizado, que tem leis.
e que com a razão você pode conseguir descobrir tudo isso. E terceiro aqui, olha, o cosmo, entendido como ordem, é uma ordem racional, é a racionalidade deste mundo que o torna compreensível ao entendimento humano. Daí a cosmologia. Atenção, cosmogonia, a origem do cosmo, é mais para poeta, mais para mito e religião. Para filosofia, o estudo do cosmos se chama cosmologia, que é um estudo, então, feito segundo critérios racionais. Gente, isso é muito importante. A origem da filosofia foi desse jeito. Racional, rompeu com o mito e com a religião, mas tudo isso de maneira muito lenta. Bem, a partir dessa primeira fase, surgiu, gente, uma segunda fase lá na Grécia, que, olha, surge a sofística. E aí eu coloquei 3 palavras que designam essa nova etapa da filosofia. A primeira, gente, é desses filósofos que deram início à filosofia, a cosmologia, a reflexão sobre o cosmos. A segunda é a sofística, segunda fase. Ela tem essas 3 características: relativismo, discursividade e oratória. Os filósofos da sofística, eles acreditam que tudo é relativo, ou seja, não tem uma coisa que valha para sempre. Tudo depende muito do discurso que a gente faz. A verdade, às vezes, nasce do discurso. E oratória, que discurso está ligado à oratória. Oratória é o exercício do falar e argumentar bem, que está ligado a discurso. Os filósofos sofistas, gente, eles provocam uma crise na filosofia. Aí eu trouxe alguns deles aqui, olha, os mais importantes, Protágoras e Górgias. O Górgias diz assim, ó, nada existe. Para ele, tudo é ilusão nossa, e o que nós temos como verdade não passa de época, cada época tem a sua verdade, às vezes a verdade de uma época não é a verdade de outra. Um exemplo claro disso, estou me lembrando do Enem ontem, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de terceiro ano, gente, se vocês virem alguém escravizando outra pessoa hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar em choque. É inadmissível. Mas há 150 anos era a coisa mais normal do mundo ter escravos. No Brasil, por exemplo, todo mundo que podia tinha escravo. Só não tinha escravo, gente, quem não tinha dinheiro para comprar. Então, eu estou pegando esse exemplo para mostrar isso aqui. Olha, para o Górgias, nada existe de maneira duradoura. Tudo é ilusão nossa. Às vezes chega uma pessoa, faz um discurso para você e ela convence você da verdade dela. Mas aí o tempo vai passando, você vai começando a perceber que não era desse jeito. Aí chega outra pessoa, faz outro discurso. E o Protágoras tem essa frase famosa aqui, olha, o homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma frase lapidar, que o Protágoras diz, gente, para mostrar assim, olha, nada escapa à nossa humanidade. Homem não é Deus. O homem está sujeito à variação do tempo, às emoções, aos condicionamentos históricos. Então, por isso isso é o relativismo. Existe alguma coisa duradoura para esses filósofos sofísticos? Para eles, gente, não existe. Então, eles provocaram uma crise na filosofia, porque lá na etapa anterior, o pessoal acreditava que a gente tem poder de conhecer a verdade. Esses aqui negam esse poder. Aí, na sequência, vem a terceira fase da filosofia grega. É isso aqui, olha, a filosofia atinge o auge, fase antropocêntrica, com Sócrates, aqui o busto dele, com Platão, aqui o busto dele, e Aristóteles, aqui a imagem dele. É como se você estivesse subindo uma montanha. Quando você chega lá no alto da montanha, lá no platô, no alto da montanha, é sinal, gente, da filosofia com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Eu já falei para vocês em vários momentos, mas repito aqui, olha, o Sócrates, um grande nome, foi mestre de Platão, e Platão, um dos maiores filósofos da história, foi mestre de Aristóteles. O Aristóteles não conheceu Sócrates.
quando Aristóteles nasceu, o Sócrates já havia morrido. O que significa dizer que a filosofia se torna antropocêntrica? Significa, gente, que agora a reflexão da filosofia não é mais com o cosmo, com a natureza. Esses três filósofos brigam muito, sobretudo esses dois aqui, olha, com os sofistas. Eles abominam o relativismo sofista. E os três acreditam numa verdade que a gente pode descobrir com a nossa inteligência, com a nossa mente, e para eles o homem é o local da filosofia. Por isso faz a gente antropocêntrica. Rapidinho aqui, olha, para mostrando aqui para vocês. Sócrates, a reflexão, gente. O que é o homem? Por que nós estamos aqui? A ideia central de Sócrates é essa aqui, ó. Felicidade é igual prática da virtude. Todos os homens desejam ser felizes. Mas quem é feliz? Quem pratica virtude. Se você não pratica virtude, você não vai ser feliz. Mas o que é virtude? O que é a prática da virtude? É isso aqui, olha, agir racionalmente. Então, gente, quem fica meio malucão aí, sai fazendo bobagem, não age racionalmente, não pratica virtude e não é feliz. Você pode ver que as pessoas muito sem juízo, ou então pessoas desarvoradas, fazem besteiras, acabam fazendo mal para os outros e para si. E muitos vão para a cadeia. Aí acabou a felicidade. Então, olha a frase do Sócrates. Então, para o Sócrates, quem pratica a virtude é feliz, e praticar a virtude é agir racionalmente e levar uma vida simples e desapegada. Lembra muito a pregação de Jesus. O Sócrates não acredita que a virtude esteja em honra, riqueza, poder, glória. Isso é uma bobagem, isso passa. Ele acredita que a gente deve levar uma vida simples e desapegada. Quem é desapegado tem mais chance de ser feliz. O Platão, ele cria um mundo ideal, para ele existe um mundo material e ideal, que é chamado na filosofia de dualismo platônico. Para o Platão, gente, existe o mundo das ideias e o mundo material, e eles se encontram muito mal. O casamento deles não é bom. A mente tem de comandar o corpo. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para o Platão, a perfeição está nas ideias, no mundo ideal, não no material. Olha aqui, ó. Vou mostrar isso. Tudo que é material se corrompe, vai embora. Ó, tô com esse iPhone aqui pertinho de mim. Aí, daqui a um tempo, gente, esse iPhone vai quebrar, vai desaparecer. Eu, por exemplo, vocês. Hoje vocês estão no flor da idade, tá? Beleza. Adolescentes e tudo mais. Eu já fui adolescente, hoje eu amo meu cabelinho branco. Daqui a uns tempos eu vou morrer, muito tempo, mais de 100 anos, vocês vão morrer. Nós vamos desaparecer. O que é material é imperfeito, porque desaparece. Já, gente, o que é ideal não desaparece. O que é ideal? Beleza, justiça, bondade. Para Platão, é isso aí, cara. Se a gente começar a olhar para as coisas materiais, a gente vai se danar. Elas desaparecem. Mas se você, por exemplo, contempla a beleza, contempla a bondade, a justiça, nossa, vai ficar para sempre. Então, é o dualismo platônico, matéria e ideia, espírito, bem separados. A mente tem de comandar o corpo, como o cavalo, gente, tem de comandar o cavaleiro. O que vocês acham de um cavaleiro comandando desculpa, eu falei errado. A mente tem que comandar o corpo, assim como o cavaleiro tem que comandar o cavalo. Se o corpo comandar a mente ou a sua alma, você vai fazer coisa errada. O corpo, gente, ele só quer bagunça. O corpo quer dormir bastante, comer bastante, prazeres. Então, é igual um cavalo. Então, o cavaleiro tem que dominar o cavalo. A mente, o cavaleiro, tem que dominar o corpo. Senão, não vai dar certo. A filosofia, gente, para Platão, deve ser vista como preparação para a contemplação das ideias. Bem, belo. E, para isso, o Platão se torna um grande pedagogo. Um pedagogo para o bem viver.
que para o Platão é inseparável da política. No ano que vem, em filosofia, eu vou estudar com vocês filosofia política. E aí, essa ideia aqui, olha, pedagogia para o bem viver inseparável da política, eu vou ver em detalhes com vocês no ano que vem. Mas, para agora, fica isso. O Platão, ele é um filósofo pedagogo. Porque ele fala assim, olha, pessoal, tem tanta gente sofrendo, nós temos que ensinar as pessoas a viverem bem. A filosofia é esse ensinamento. Só que é um ensinamento dado lá dentro de casa? Não, também, mas é na política, sobretudo. E aí vem o Aristóteles, e o Aristóteles ele reage ao Platão. Ele não acredita que corpo e alma sejam tão separados assim, não. Para ele, ó, corpo e alma são partes do mesmo ser, que é o homem. Se você perguntar para Aristóteles que é o homem, ele vai dizer, é um ser que possui duas coisas ligadas, duas essências ligadas, o corpo e a mente, a alma. Então não dá para separar. O Platão separava. Platão achava que o corpo tinha que ser, vai desaparecer e a gente é só a alma. O Aristóteles, para ele, corpo e alma formam o homem. O que é a morte? É a separação entre corpo e alma. A virtude pode ser aprendida. Olha que legal, uma frase muito bonita do Aristóteles. Se você nasce numa família virtuosa, seus pais conversam com você e te educam para uma vida virtuosa, você aprende. Já se você, por exemplo, nasce num local muito bagunçado, muito violento, isso repercute na sua personalidade. Então, para o Aristóteles, a virtude pode ser aprendida. É hábito. Hábito. Se você, por exemplo, se habitua a fazer o bem, isso vai entrando no seu ser. Mas longe dos extremismos. O Aristóteles tem aversão a extremismos. Por isso, essa expressão aqui dele ficou muito famosa, virtus medium. O que significa isso? A virtude, gente, sempre está no meio. Entre o cara que é comilão, guloso, sem vergonha, guloso, e o outro que é um faquir, que come só folhinha de alface e tudo mais, as duas coisas estão erradas. Comer só a folhinha de alface vai fazer você ficar, meu Deus, já estou com fome, estou com fome. E o guloso vai passar mal de tanto comer. Existe uma coisa intermediária que o Aristóteles coloca. O que é essa coisa intermediária? É você comer o suficiente, sem se empanturrar, ficar mal, e também sem ficar, ai meu Deus, estou com fome, estou com fome. Em Aristóteles, gente, nós temos o elogio dessas duas grandes virtudes do mundo grego. Até Platão admitia isso. O mundo grego da era clássica, do momento maior da Grécia, amou a sofrosine e a Sofia. Sofia, sabedoria, filósofo, filos, amigo, Sofia. Filósofo é o amigo da sabedoria. E sofrosine, gente, é ser prudente, é ser uma pessoa que pesa as coisas, é ser moderado, é não ser um radical. Então, gente, com esses três aqui, olha, a filosofia grega atinge o auge da sua história. Porém, gente, a Grécia clássica desapareceu, foi conquistada por Alexandre o Magno, já falei disso para vocês em outras aulas, e aí a filosofia mudou também. Mas antes de partir para isso, eu trouxe aqui essa imagem, o ideal do homem grego na filosofia clássica. Olha como tudo, gente, é proporcionalidade, racionalidade. O Platão, o Aristóteles, olha a conversa deles, não estão feitos loucos conversando. A imagem do pensamento, né? Olha o filósofo, a imagem da racionalidade. A mesma coisa aqui ao filósofo ensinando os seus discípulos. Então, por imagens, eu mostrei para vocês o quanto Sócrates, Platão e Aristóteles amam o ideal da sofrosine e da sofia. Bem, aí vem a terceira fase, a quarta fase da filosofia grega. Primeira cosmológica, segunda sofística, terceira antropocêntrica, e agora a gente vem a última fase da filosofia grega, a quarta, que eu vou falar muito pouquinho para vocês, porque eu já abordei ela lá atrás. Emerge a fase helenística da filosofia grega. Olha só que interessante, gente.
Na primeira fase, a cosmológica, a ordem, o cosmo, o mundo era o objeto da reflexão. Na segunda fase, a sofística, era o conhecimento relativo. Na terceira, é o homem, o antropocentrismo. E agora é a ética. E aqui eu trouxe as filosofias helenísticas, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o cinismo, e as palavras fundamentais para essa filosofia helenística: apateia, ataraxia e eudaimonia. Eles estão querendo dizer assim, olha, para a gente ser feliz, eudaimonia em grego, gente, é felicidade, eudaimonia, felicidade. O que você tem que fazer? São as coisas que pregam essas filosofias. Apatia. Mas a gente conhece a palavra apatia, né? Por exemplo, se o colega chega para você e fala, pô, você está muito apático, ele não está fazendo elogio. Então, a gente não deve entender a palavra apatia nesse sentido. No sentido grego, gente, apateia ou apatia é você não ficar louco, desejando coisas e mais coisas e mais coisas. É você se controlar, é você limitar os seus desejos. Exemplo, pessoal, por que eu vou querer um carrão, um Porsche de 500 mil reais? Se eu ficar com esse negócio aí, cara, eu vou perder a paz. Então, tem um carrinho aí de levar pelos desejos. E a ataraxia, gente, é a serenidade. É você não ser uma pessoa fora de controle. Ataraxia, serenidade, que traz a paz de espírito. Ser sereno, paz de espírito. Se você praticar a apatia e a ataraxia, você cai na eudaimonia, na felicidade. É por isso que essas filosofias aqui, gente, elas são muito bonitas e muito boas para a gente. São filosofias que pregam assim, olha, a gente tem que levar uma vida simples, uma vida mais tranquila, não ficar muito apegado com prazeres, com riqueza, com glória. Tudo isso é passageiro. A gente tem que ser mais comedido. Então, aqui eu trouxe exemplos que eu já mostrei para vocês. O Jardim de Epicuro, o Diógenes, filósofo cínico, rejeitando Alexandre o Magno, que chegou para conversar com ele. O que eu posso fazer por você? Alexandre perguntou a ele, lembra, né? E o Diógenes respondeu, sai da frente, que está planejando meu banho de sol. E aqui o grande filósofo Sêneca, que foi condenado à morte pelo imperador Nero, e ele corajosamente enfrentou a morte. Ou seja, para as filosofias helenísticas, se você, todas elas aqui, olha, todas elas, se você pratica isso aqui, você será autárquico, autarquia, arquia, governo, auto, si próprio. Olha que bonito que fica agora. Autarquia é governar-se a si próprio, ser dono de você mesmo, da sua cabeça e por aí afora. Então, se você pratica isso, tá tudo legal. Aí, gente, o que acontece é que, com a filosofia helenística, essa época grandiosa, espetacular do mundo antigo chega ao fim. Aí nós vamos ter um novo mundo, novos impérios, novos países, novas lideranças e também uma nova filosofia, que vai ser, gente, a filosofia cristã, que vai dominar, e a partir da aula que vem eu vou mostrar isso para vocês. Na aula de hoje eu quis mostrar esse primeiro panorama da filosofia grega.